e vamos aqui para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16, dos versículos 5 em diante. João 16, 5 em diante. Diz assim, João 16, 5 em diante: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém. Este texto que nós acabamos de ler, ele fala aqui explicitamente da Trindade, o próprio Jesus falando sobre ele, falando sobre o Pai e também falando sobre o Espírito Santo. Nós temos que entender que Deus enviou Jesus, Jesus voltou e enviou o Espírito Santo. E aqui, quando Jesus está pregando, ele fala algo interessante. Ele declara aqui que ele não podia declarar tudo ou falar tudo, porque o povo não iria suportar, eles iriam ficar tristes. É tanto que depois que Jesus é levado, nós temos ali, principalmente João, o apóstolo, que recebe algumas revelações sobre o futuro, e essas revelações proféticas que estão acontecendo nos nossos dias, foram inspiradas e transmitidas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos aqui entender um pouco sobre o Espírito Santo. Lembre-se disso, nós nos movemos, nós vivemos, nós andamos, nós éramos, nós somos e seremos, tudo por causa da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, como entender o Espírito Santo? Eu nasci num lar cristão, meu avô era pastor, meu pai pastor, tios pastor, irmãos pastor, irmãs pastoras, e eu não compreendia isso de forma nenhuma. Como é que pode esse negócio? Tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Só que aí tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo, e ao mesmo tempo os três são um. E eu ficava sempre confuso, até que um dia eu vim a entender, quando usaram o exemplo da água. Quem aqui já viu a água? Levanta a mão, quem viu a água? Você não viu ainda? Tem uma aqui, deixa eu te mostrar. Isso aqui é água, está vendo? Ela é transparente, mas você consegue ver a água. E a água, ela existe em 3 estados, é muito importante. Primeiro, ela é líquida. Segundo, se você pega esta água, coloca em um refrigerador, em um freezer, o que acontece? Ela vira o quê? Gelo, não é? Sólido. Você pode segurar, não segura muito tempo que derrete. E o terceiro estado da água, se você pegar esse gelo, ou se você pegar a água e colocar num lugar quente, escaldante no sol, não é que ela some não, ela evapora, vira vapor. Então é mais ou menos isso, para você entender. Quando alguém te perguntar, como é que é a Trindade? Você fala, é igual a água. Tem a água líquida, tem o gelo sólido e tem o vapor da água. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seria mais ou menos assim, para você entender melhor. Deus é a água, Jesus o gelo e o Espírito Santo o vapor. A gente vê os dois, ouviu? Mas o vapor ninguém vê, porque é como um espírito. Mas na realidade não é só um espírito, é uma pessoa. Em segundo lugar, vamos ver aqui as obras do Espírito Santo. Se você me perguntar, pastor Gidalti, quais são as obras do Espírito Santo? Eu não consegui enumerar e falar todas elas, porque estão em todos os
ambientes, em todos os locais, em toda a história, por toda a eternidade, desde o princípio até o fim, visivelmente e invisivelmente. Mas eu gosto de falar especificamente sobre 3 obras do Espírito Santo que têm mudado a história da humanidade e da nossa vida. Em primeiro lugar, a atuação do Espírito Santo na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo foi feito através de Deus, do Espírito Santo e o seu Filho Jesus, que também estava na criação. Mas uma das coisas mais importantes que eu entendo da obra do Espírito Santo é na criação não apenas da terra, do universo, do mundo visível, do mundo invisível, mas é principalmente na criação sua e na minha, do ser humano, do homem. É interessante que Deus cria tudo, e aí Deus vai, depois que está tudo prontinho, Ele faz ali um boneco de barro, e aquilo ali não era nada mais, nada menos do que a matéria desenhada, mas não tinha vida. E eu citei aqui um exemplo no primeiro culto. Tem ali no bairro onde eu moro, em Higienópolis, um argentino que fica sempre na rua, e ele tem uma boneca de pano, e quando o sinal fecha, ele corre para lá e começa a dançar com aquela boneca e joga ela, e eu fico olhando aquilo muitas vezes, e aí de repente, ele quando acaba, ele deixa às vezes a boneca ali e vai pegar o dinheiro, e eu já passei lá, e eu fiquei olhando naquela boneca e falei, uma hora eu vou esconder essa boneca desse argentino, esse irmão vai dançar. E você vê a boneca, ela não tem vida nenhuma, ela só tem ali movimentos quando está na mão do argentino. Por que eu estou falando isso? Aquele boneco de barro que Deus criou não tinha movimento nenhum. Qualquer criança ou animal que passasse ali, derrubasse aquele boneco ou mexesse nele, ia estragar. Mas sabe o que mudou a vida daquele boneco, deu vida àquele boneco? Foi quando Deus pega aquele boneco e diz que Deus assopra o quê? O espírito de vida nas narinas. E eu vim aqui para te dizer esta noite, que o mesmo espírito que estava no princípio, está aqui esta noite. Talvez você esteja cansado, desanimado, distraído, ansioso, até depressivo, mas esta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para te trazer vida de novo. Será que você pode dar um aplauso bem forte ao espírito de vida do Espírito Santo? Outra obra impressionante do Espírito Santo foi na ressurreição de Cristo. Cristo veio ao mundo, morreu por nós, foi sepultado. Quando ele disse, está consumado, pega um corpo de Jesus, vem lá um soldado, fura aqui, sai água com sangue, pegam Jesus, enrolam Jesus no pano, colocam no túmulo, fecha com uma porta pesada de pedra, e aí com certeza os romanos, os líderes religiosos disseram, olha, acabou. Era apenas mais um charlatão, um homem aí, fazia uns milagres, mas a gente às vezes de repente, isso aí foi pelo diabo que ele fazia, só que não sabiam eles que existia o Espírito Santo de Deus, que foi lá e ressuscitou Jesus dos mortos, e o levantou mais poderoso do que antes. O Espírito Santo, ele quer dar vida a quem está morto, e esta noite ele está aqui. E a terceira obra importantíssima do Espírito Santo de Deus, está na manifestação do dia de Pentecostes. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? Ele chama os seus discípulos e diz, olha, é o seguinte, eu vou para o meu Pai, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar aqui um Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Ele é tremendo, ele vai ensinar vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai abençoar vocês, vai consolar vocês. Mas tem uma coisa, vocês não podem sair agora falando dele, porque vocês não receberam o Espírito Santo. Vão lá para o encontro com Deus, fica lá no cenáculo, vocês vão esperar lá, sabe, não pode sair. Aí o pessoal foi para lá, ficou. De repente eles ouviram, sabe o que? Um som, como um som tremendo de um vento. Aí veio um poder, uma unção, viram como línguas repartidas, eles começaram a falar em novas línguas, e aquele movimento ali, aquele encher do Espírito Santo de Deus, aquele poder tremendo que só ele tem, fez com que eles saíssem ali de dentro. Lembram de Pedro que tinha negado Jesus não há muito tempo atrás?
Uma empregada doméstica falou: você estava lá no meio. Eu não. Aí veio outro e disse: você estava. Eu não. Outro disse: você estava. Não. Mas o jeito que você fala, não tem como, você era dessa turma. E aí naquele dia, depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, Pedro não temeu nenhum sacerdote, sumo sacerdote religioso. Ele não teve medo dos soldados. Ele abriu a boca e começou a pregar. E naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. A igreja, ela sabe como é que foi construída? Debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe vocês que estão aqui essa noite? Sabe por que vocês estão aqui? Não é porque o pastor Eloy fala bem, não. Não é porque ele traz pregadores, porque tem um louvor bonito. Tudo isso faz parte, mas na realidade vocês estão aqui porque é obra do Espírito Santo de Deus, que usa esse homem, usa esse pessoal, usa aquela moça, usa o outro. E por causa desta unidade que existe, que é trazida pelo Espírito Santo de Deus, vocês vão revolucionar a cidade de Joinville. Gente, será que vocês entenderam? Eu vou repetir: vocês, por causa da unção do Espírito, vão revolucionar a cidade de Joinville. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: você faz parte disso. Tem muitas pessoas que perguntam: pastor Gidaldo, quais são as evidências do Espírito Santo na minha vida? Eu vou dizer quais não são as evidências do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas confundindo. Número 1, isso aqui não é evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Barulho demais, reteté demais, se bater demais, não é evidência do Espírito Santo. Pode ser uma experiência, mas quando isso vira-se um hábito, vira meninice. Infelizmente, tem muitas pessoas sendo enganadas e manipuladas. Porque eu vou falar um negócio aqui: se é uma coisa que o ser humano gosta de ser, é manipulado. Meu irmão, não é fácil você ouvir a verdade. A verdade, ela dói, mas ela liberta. Agora, a manipulação, ela vai te levando. Às vezes a gente fica 13 anos sendo enganado. Vocês estão entendendo, não é? Essa semana vamos ficar livre para sempre, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu me lembro de uma igreja que eu participei uma época. Meu amigo, eu falei aqui no primeiro culto: o pastor ficava jogando baralho, jogando sinuca, jogando dama, tudo quanto tipo de jogo. Antes de ir para a igreja, ele pegava um guardanapo. Eu vi várias vezes ele fazer o esboço, colocar os pontos no guardanapo aqui e sair para a igreja correndo. Vamos embora que nós estamos atrasados. Chegava atrasado, eu entrava com aquela cara de santo. Gente, parecia que era um anjo entrando na igreja. Aí começava a pregar umas mensagens sem conexão, nada. No final ele botava um som bem alto, cantou. Aí daqui a pouco chamava o povo para frente, ficava mandando o povo receber, receba. E aí eu via gente caindo no chão, rolava para lá, tinha que segurar. Tinha gente que batia, rapaz, uma coisa perigosa. E aí diziam, depois ele dizia: olha, você viu? Poder, você viu lá? Como é que é o reavivamento? E eu aqui com meus botões, é manipulamento, não tem nada de reavivamento. Isso não é manifestação do Espírito. Meu irmão, eu contei aqui no primeiro culto que eu já fiquei caído, chorando, pulando de alegria por sentir a unção e o poder do Espírito Santo. Isso é normal, mas não pode ser isto, sabe o quê? Uma tática para manipular a igreja, para dizer que um grupo está recebendo. Se um recebe, todo mundo vai receber, porque quando o Espírito verdadeiro veio ali sobre o povo, todos, diga comigo, todos. Está fraco, diga todos. Foram cheios do Espírito Santo. Eu vi aqui no primeiro culto, meu irmão, aquelas meninas, quando chegaram do encontro com Deus, se você chamasse aquela meninada para ir evangelizar, pregar aí, em qualquer lugar, elas estavam prontas, largavam tudo para ir, porque receberam a unção do Espírito, porque teve uma preparação. Não pense que Deus vai entrar em qualquer casa, o Espírito Santo vai habitar em qualquer casa suja, não. O Espírito Santo, ele é limpinho, limpo. Vamos aqui, outra coisa: status de santarrão não é uma comprovação ou uma evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Eu já fico com medo quando a pessoa: oi irmão, como é que tá? Tudo bem, cara? Cara, não.
Irmão, a paz do Senhor. Tudo bem? Como é que vai? Tá tudo bem. Eu não posso conversar com você. Teve um pastor que uma vez falou para mim e para um outro grupo, eu não vou falar o nome dele aqui, mas se eu ficar com raiva eu vou falar o nome dele, dá até o telefone dele. Ele falou: olha, vocês não recebem isso que eu recebo porque vocês não estão no meu nível. Eu ia contar mais negócio dele, não vou contar não, porque todo mundo conhece quem é. Irmão, sabe o que aconteceu? Era tudo manipulação, tudo engano. Sabe, geralmente essas pessoas têm algo escondido, que eles não querem que deixe transparecer, aí esconde embaixo de uma capa. É como Jesus falou: seu bando de sepulcro caiado, vocês estão limpinhos por fora, mas o coração é podre dentro. Vocês falam só da boca, mas a ação de vocês não tem nada a ver. A manifestação do Espírito, ela transforma o homem, ela transforma a forma do agir do homem. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que dava cheque sem fundo não dá mais, aquele que roubava a Deus não dava o dízimo, que é a mesma coisa de roubar um banco, não faz mais. Ele traz ofertas. Ninguém está dando glória a Deus, é porque está funcionando a mensagem. Isso é muito importante. Vamos aqui mais uma. Olha, eu não caio mais em tentação, meu nível espiritual é tão alto. Parece até uns velhinhos judeus lá que eu vi em Israel. É interessante. Se você for em Israel, vá lá um dia. Perto do Muro das Lamentações tem uma entrada. Como vai gente do mundo inteiro, aí vi um velhinho, um rabino todo curvado, com coisa assim. Aí eu perguntei para uma pessoa que estava lá, um judeu, eu falei: mas por que ele já está curvado, por que ele anda assim? Ele falou: não, sabe por que ele anda assim? Ele anda assim para não ver as mulheres, a roupa das mulheres, para não pecar. Eu falei: meu Deus, ele já está curvado, olhando para baixo, ainda tem que tampar. Isso é muita santificação. Tem gente que é assim. Sabe, a única coisa que nós temos em semelhança com o mundo é que nós somos pecadores iguais a eles. E a única diferença é que nós temos o selo da salvação, porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Cordeiro, mas ainda somos pecadores. Vocês sabiam disso? Vamos para outra aqui que vocês estão muito preocupados. Vamos mudar para coisa melhor. O Espírito Santo, será que ele pode sofrer desrespeito pessoal e ofensas? O Espírito Santo, lembre-se, ele é uma pessoa. Vamos entender aqui rapidamente. Sim, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Você pode ver isso em Efésios 4:30. Ele pode ser blasfemado. Lembra quando Jesus disse: olha, é o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é santo. Sabe por que ele é santo? Quem quer saber por que o Espírito Santo é santo? Levante a mão, e eu vou te falar agora. A maioria não quer, eu ia falar. Se você quiser aprender, quem aqui quer aprender ou entender por que o Espírito Santo é santo? Levante a mão. Então se prepare, escreva aí: o Espírito Santo, ele é santo porque ele é santo. Olha que coisa profunda. Ele é santo porque ele é santo. É a essência do Espírito Santo. Ele é puro, ele é imaculado. E sabe o que eu mais aprendo com isso? É que ele está aqui esta noite no meio de oh meu Deus do céu, no meio de um povo pecador. Se o Espírito Santo fosse aqui usar a sua santidade, ele jamais entraria aqui nessa igreja, jamais entraria em nenhuma igreja, porque eu mesmo sou pecador. Pastor Eloy, pecador também.
mas é a misericórdia e a graça de Deus, usando o Espírito Santo para te abençoar, abençoar a minha vida. Meu irmão, se tu soubesse quem você é, meu Deus do céu, mas sabe o que eu aprendo? Eu não sou nada, mas o Espírito Santo é tudo, e Ele está em mim, e eu com Ele, Ele comigo, nós somos assim um par invencível. Eu caio, Ele me levanta, eu peco, Ele me perdoa, eu fico triste, Ele me alegra, eu choro, Ele limpa as minhas lágrimas, eu passo necessidade, Ele vem e supre as minhas necessidades, eu brigo e aí Ele vem e faz as pazes, eu deixo de amar, Ele me ama, aí eu tenho que transferir o amor, porque senão eu vou explodir. Tudo que o Espírito tem de bom, Ele transfere para a tua vida, e muitas vezes nós não entendemos, a gente quer segurar tudo, é por isso que tem gente enferma, doente, porque está explodindo, está tudo ali. Sabe quando você começa a colocar para fora? Deixa eu te falar, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar, mas preste atenção, você tem que dar frutos. Vocês não entenderam, você tem que dar fruto, meu irmão. Tem muita gente que não entende isso. Pastor, eu tenho muita habilidade, capacidade, mas você tem que dar fruto. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está dando fruto naquilo que está fazendo. Se você estiver fazendo só por você, você não é nada mais, nada menos do que um egoísta gospel. Você tem que ser uma árvore gospel que dá frutos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está dando frutos? Ou é um egoísta gospel? O Espírito Santo, sabe o que acontece, o que entristece o Espírito Santo? Quando ele é insultado. No livro de Hebreus 10 e 29 diz assim: quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Meu irmão, nós vivemos pela graça. Se não fosse a graça que vem através da misericórdia, nenhum de nós estaríamos vivos aqui. Começando comigo, eu teria morrido há muito tempo atrás. Mas o Espírito da graça, que habita no Espírito de Deus, que vem de Jesus, mas é Deus, mas está no Espírito, mas está em Jesus, esta graça, ela é suficiente, e é a única coisa que você precisa, a graça do Espírito, e ela está aqui esta noite. Coloque a sua mão assim, neste momento, e receba a graça do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que o acusador seja desmascarado agora. Diga para ele: eu tenho a graça de Deus na minha vida. Diga bem alto: Satanás, eu tenho a graça de Deus na minha vida, que vem do Espírito Santo, e me dá a paz, e me dá a liberdade, e acima de tudo a salvação. Dê um aplauso bem forte pela salvação da sua alma. O Espírito Santo sofre desrespeito? Sim. Em qual área? Quando se tenta mentir a Ele. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa: você pode desrespeitá-lo, mas a punição vem. Lembra a história de Ananias e Safira? Chegaram lá, venderam um apartamento de cobertura em Jerusalém, pegaram 600 mil reais pelo apartamento. É muito dinheiro, hein, amor? É muito dinheiro. O que nós vamos fazer? Levar para os apóstolos, igual todo mundo está fazendo. Mas vem cá, você acha que é certo levar tudo? Bobeira, eles já estão cheios de dinheiro. Por que a gente não leva só a metade? Sabe que é uma boa ideia? A gente guarda um pouco, tem as crianças, daqui a pouco tem os netos, aí vai ficar um dinheirinho. Então vamos fazer isso. A gente leva quanto? 350, não, metade, 300, então tá bom, combinado. Você vai lá e leva, depois eu vou lá receber a bênção. Quem rouba não recebe bênção, quem rouba recebe morte. Foram para Jerusalém, entregaram ali nos pés do apóstolo. Parece que eu estou vendo Ananias entrar. Paz do Senhor, meu irmão Ananias, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Acho que com a mala cheia de dinheiro. Olha aqui, apóstolo Pedro, o Senhor tem sido, o Senhor tem sido bom demais. Esse apartamento aqui, eu estava vendendo por 250, mas Deus mandou um homem rico, um judeu milionário, e ele pagou 300. Eu vendia por 250 e ele mandou 300. Aí eu peguei na hora, eu sabia que eu tinha que trazer essa oferta abençoada, e ele deu mais por causa. Eu estou aqui conjecturando para fazer a história mais interessante. Trouxe ali aos pés dos apóstolos. Sabe o que aconteceu? Pedro falou:
Por que você está mentindo? Eu sou santo. Você está mentindo. Você não vendeu por 300, você vendeu bem mais, por bem mais que isso, e você não precisava ter mentido. O dinheiro era seu, se você trouxesse estava bom, se não trouxesse também, mas porque você tentou enganar, mentiu ao Espírito Santo. Meu irmão, tchau querido, bum, levaram. Daqui a pouco entra a esposa Ananias, Safira, quer dizer, a mesma mentira, a mesma lorota. Pedro fala: ó, está vendo aqueles rapazes ali? Levaram o teu esposo, vão te levar agora. Por que encheu Satanás o teu coração? Meu irmão, isso é muito importante. Nada fica vazio se o teu coração não está com a presença do Espírito Santo, vai estar com a presença de Satanás, e um momento apenas você pode destruir o futuro da sua vida. Por isso, não entristeça. Ele também pode ser, sabe o que? Resistido. Vocês lembram quando Estevão estava pregando para os líderes, dando testemunho? Sabe o que aconteceu? Os líderes resistiram àquele mensageiro que o Espírito Santo enviou. Isso é muito importante, preste atenção aqui. Os líderes não resistiram ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava falando com eles, mas o Espírito Santo estava falando através da boca de Estevão. E aí, quando eles desrespeitaram o Espírito que estava em Estevão, eles resistiram ao Espírito de Deus. Por isso que é muito importante entender. Muitas vezes você fala: esse pastor aí, tá doido, nada a ver. Você não está falando do pastor, você está falando de quem o enviou, porque ele não está aqui. Meu irmão, eu vou falar um negócio que vocês pensam que é fácil ser pastor. Fuja de ser pastor se você puder, porque é um trabalho difícil. Sabe, tem uma pesquisa aí, diz que é um dos 10 mais difíceis trabalhos ou empregos para se ter. É estressante, você não apenas cuida da vida das pessoas, mas da vida espiritual. Você está lidando com a eternidade. É por isso que Davi, mesmo Saul na bagaceira total, ele disse: eu de forma nenhuma não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então você tem que respeitar a unção que está na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Quantos estão entendendo e pode dizer amém? Quando você assim o faz, sabe o que você está fazendo? Você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui as formas que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Número 1, como uma pomba. Você pode ver em Mateus 3:16, 10 e 16. Sabe o que indica isso? Que o Espírito Santo, ele é belo, e o Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo é belo e o Espírito Santo é gentil. Pergunta: quem aqui tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Levanta a mão. Você que tem, levante a mão. Será que você está sendo belo neste mundo horrível? Será que você está mostrando gentileza ou cavalice? Como é que você é conhecido? Pastor, eu tenho o Espírito de Deus. Mas meu irmão, será que você pode provar que tem o Espírito de Deus com as suas atitudes? Outra forma, ele é apresentado como um selo. Está em Efésios 1:13, 4 e 30, Apocalipse 7, 3 e 8. Indica, sabe o que? A segurança da graça do Espírito. Querido e querida, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo está mal, o mundo está vil, o mundo está sem esperança, sem resposta e sem caminho. Mas não fique preocupado da ansiedade. Quantos aqui tem ansiedade? Eu tenho, eu não vou negar não, eu tenho ansiedade. Às vezes você fica preocupado com isso. Ansiedade é isso, é preocupação. Mas eu aprendo uma coisa: eu fico tranquilo porque eu tenho o selo da graça do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Não importa o que aconteça no mundo, o Espírito Santo está me levando na direção, sabe o que? Da vitória. O Espírito Santo está me levando na direção da eternidade, um galardão, um céu, uma nova Jerusalém. Então não importa o que aconteça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você tem o selo do Espírito Santo. Quem tem o selo e pode dar um glória a Deus bem forte aqui? Outro símbolo do Espírito Santo, ele é apresentado a nós e é simbolizado pelo óleo. O óleo, as duas principais características ou uso do óleo, sabe quais eram? Número 1, para a iluminação. Isso me faz entender que quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não anda em trevas, ele anda iluminado.
luz para os meus pés é a tua palavra. Sabe por que diz isso? Porque o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou os homens que escreveram a Bíblia. Deus não estava aqui, Jesus também tinha subido, aí o Espírito Santo vem e inspira, principalmente o Novo Testamento, meu querido. E em segundo lugar, não apenas a iluminação, mas também a unção. Por causa da unção, o jugo será despedaçado. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não é fácil não. Neste mundo pecaminoso, parece que a gente anda com fardo. Você tenta não pecar, mas peca. Você tenta não reclamar, mas você reclama. Você tenta não fazer uma fofoca sagrada ou santa, melhor dizendo, mas você faz. Você tenta isso e aquilo outro, mas não consegue. É uma luta diária. Mas saiba de uma coisa, que quem tem o Espírito Santo, você tem uma porção diária para ter unção na sua vida, e a cada dia você quebra o jugo. Você acorda e aí você lembra, sobrou de ontem, eu vou me libertar. Aí quando você se liberta, vem outro jugo, vem outra luta, mas você não pode desistir de forma nenhuma. Tem outra aqui, exemplo, é o fogo. Para que serve o fogo? O fogo serve para a purificação. Preste atenção, pega aí, dê uma olhadinha na sua aliança. Olha a sua aliança aí, dá uma olhada, todo mundo, se você tem um anel, uma joia. Sabe o que é isso? É ouro. É lindo, né? Ouro, custa caro. Mas quando você vai pegar o ouro, não é fácil arrancar o ouro. E o ouro não é bonito assim não. É um metal todo impuro, cheio de sujeira. E aí quando o ourives pega o ouro, coloca aquela tocha de fogo, vai derretendo, vai saindo toda a impureza, vai ficando só aquilo que é puro e bonito. Assim acontece na nossa vida. Você, quando chega para Deus, chega destruído, cansado, cheio de pecado, acusado pelo inimigo. Aí de repente o Espírito Santo de Deus começa a se mover na tua vida, no teu coração, na tua mente. Ele vai limpando o teu passado, vai te moldando. Aí você se torna, ao invés de ser um vaso de desonra, você se torna um vaso de honra para o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: prazer, vaso de honra. Eu também sou vaso de honra, que fui limpo e purificado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também é apresentado a nós como som e vento. Você não vê, mas você ouve e sente. Eu me lembro, quando eu estava ali nos Estados Unidos, morava ali, eu passei por 3 furacões. Gente, é um negócio muito legal. Um furacão é uma experiência impressionante. O último furacão que eu passei, estava lá, fiquei 10 dias sem energia, 10 dias sem luz, porque derrubou poste, derrubou casa, derrubou prédio. Meu irmão, foi uma miséria. E na hora do furacão eu desci no prédio, entrei pelo corredor, abri uma porta e fiquei olhando. Pastor Eloy, dá medo do bicho, rapaz. Aqueles coqueiros faz assim, ó, vão lá embaixo e sobe, vão 5 horas ininterruptas de vento. Não é um vento qualquer não, gente, dá medo. É o poder do vento. Imaginem o poder daquele que criou o vento. Será que você pode esta noite sentir o Espírito Santo? Pastor, aonde ele está? Eu não estou vendo, eu também não estou vendo, mas ele está aqui em todo este ambiente, passeando no nosso meio. Meu irmão, ele te ama tanto, ele te ama tanto, ele está aqui esta noite. E por último, o Espírito Santo é apresentado como água. Sabe aonde? Em Atos 7, 36 e 38, ele sacia a nossa sede e nos limpa. Sabe qual é a maior característica da água? Limpar. Se você tem alguma coisa suja, você põe na água, limpa. E é isso que o Espírito Santo está aqui fazendo em cada coração e em cada vida. Quantos podem dizer amém por isso? Vamos ver aqui os atos da pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante. O Espírito Santo, número 1, ele nos ensina. Tudo que nós sabemos foi ensinado pelo Espírito Santo. Eu acho a coisa mais interessante é a pessoa falar o seguinte: olha, fulano de tal inventou alguma coisa. Inventou nada. Ele só emprestou a mente para o Espírito Santo, para ele poder fazer o que o Espírito Santo. Aquele cara da Microsoft é inteligente. É nada, é igual eu e você. Foi o Espírito Santo que usou. Pastor, inventaram a roda. Não, isso já tinha muito tempo. Isso não é coisa nova.
Ele nos ensina. Número 2, Ele testifica para a gente. Quantas pessoas já foram libertas e livres de perigos por causa que o Espírito Santo testificou? Está em João 15:26. Ele nos guia. Romanos 8:14. Imagina você e eu, nós éramos como ovelhas perdidas, sem rumo, sem direção, mas um dia o Espírito Santo desceu aqui a esta terra, e hoje nós estamos, gente, olha que coisa linda essa pessoa que está do seu lado, você aqui. Poderíamos estar em qualquer lugar, pecando, sofrendo, nós estamos aqui na casa de Deus, aprendendo cada dia. Sabe o que é isso? É a direção do Espírito Santo. Número 4, Ele nos faz entender, meu irmão, não existe nada mais difícil ou mais triste do mundo do que uma pessoa sem entendimento. Pastor Eloy, não é brincadeira. Eu já lidei com todo tipo de pessoas, raças de povos e nações em várias partes do mundo, mas uma pessoa burra, ela é burra em toda parte. É complicado. Não existe brasileiro burro, brasileiro menos burro, não existe americano, não. Quando é burro em toda parte. Mas nós não temos o espírito de burrice, porque nós temos o Espírito que nos ensina. Quantos podem dizer amém por isso? Ele fala conosco. Vocês sabiam que o Espírito Santo fala? Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? Tem muita gente que não ouviu. Muitas vezes nós não ouvimos voz do Espírito Santo coisa nenhuma. Sabia? Ele fala aqui, ó, na nossa mente, no nosso pensamento. Ele diz para a gente: não faz isso, isso não é certo. E você está pensando, e você pensa que é você que está pensando, mas não é você que está pensando, é Ele que está falando. E o dízimo está atrasado, e você pensa que é você que está falando com você, mas não é você que está falando com você, é o Espírito Santo. Vai pedir perdão para tua mãe, não faz isso, honra tua mãe, honra o teu pai, você vai ter dias abençoados e prolongados. Você pensa que é você que está lembrando da Bíblia, mas não é, é o Espírito Santo que está lembrando você. Você brigou com a sua esposa, você xingou ela, pede perdão. Aí o diabo vem, porque o diabo fica ali por perto. Não, você não, homem não pede perdão para mulher, mulher que tem que pedir perdão para homem. Não pede não, não pede, eu não vou pedir. Aí o Espírito Santo fala, vai lá, pede perdão, faz um carinhozinho, um cafunézinho nela. Aí você fica com saudade da esposa. É o Espírito Santo. Vocês sabiam? É obra do Espírito, é o Espírito Santo falando contigo. Mas infelizmente a maior parte das pessoas, e infelizmente dentro da igreja, não entendem a voz do Espírito Santo, porque pensam que o Espírito Santo vai descer uma pomba. Piu, 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 piu. Você está em pecado, pede perdão para o pastor, você é adúltero, você... Não, o Espírito Santo, ele fala no teu pensamento. A partir de hoje, em nome de Jesus, abra sua mente e comece a conversar com o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Pastor Gidaldi, como é que o Espírito Santo pode falar comigo? Só tem uma forma: se você se separar, se você ficar quietinho no lugar, coloca uma música ali sobre ele, um som, um louvor sobre o Espírito Santo, feche os seus olhinhos, e aí você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Pensamentos virão à sua vida. É assim que ele fala conosco. Vamos aqui a mais um ato do Espírito Santo. Ele nos dá discernimento das coisas espirituais. O homem espiritual discerne as coisas espirituais, o homem carnal só entende as coisas carnais. É por isso que tem muita pessoa sofrendo espiritualmente. Ele nos ilumina, Ele também nos comanda, Ele intercede por nós, Ele envia os trabalhadores. Ah, minha querida, eu vi quando essa abençoada chegou hoje, e aí daqui a pouco eu senti a falta do Tiago aqui no primeiro culto. Falei, será que o Tiago foi arrebatado ou ele desviou? Não, Tiago estava em casa. Sabe o que Tiago estava fazendo? Cuidando do filho. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, Tiago não é homem. Homem que fica cuidando de criança não é macho. É um ótimo pai. Aí eu vi quando ela começou a falar com o Tiago, dar os parabéns ao Tiago. Sabe por que Tiago ficou 3 dias em casa? Porque a trabalhadora de Jesus estava trabalhando, cuidando das... Meu irmão do céu, imagina o galardão dessa moça. E o dele então, que ficou cuidando da criança. E a gente pensa que trabalhar
Tem um trabalho maior, um trabalho menor. Não, deixa eu te falar aqui, existe um propósito embaixo do céu para todas as coisas. Meu irmão, nós vamos ficar surpresos no céu. Às vezes aquele rapaz fica ali sentado naquele banco, dá um sono. Essa cadeira sua tem encosto atrás, graças a Deus. Não tem? Só pequenininha, arriscado. Mas meu irmão, um dia tu vai chegar lá no céu, tu está trabalhando para o Espírito Santo, Ele que te escolheu para essa posição. Eu fico olhando o irmão que fica atrás, eu fico olhando às vezes o irmão que fica lá cuidando de carro. Eu falo às vezes para mim, esse irmão é burro pra caramba. Em vez de estar assistindo o culto. Não existe isso. No reino de Deus existe, sabe o que? Posições, mas existe acima de tudo o propósito de Deus. Será que você está cumprindo o propósito de Deus no trabalho que o Espírito Santo reservou para você? Pastor Eloy, é por isso que tem muita gente sofrendo, triste e infeliz, porque não está fazendo aquilo que o Espírito Santo chamou para fazer. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo nos conforta, e o Espírito Santo trabalha em nós, por nós e conosco. Meu irmão, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, sabe o que acontece? Sua vida será uma vida de lutas, porque para cumprir o propósito de Deus não é fácil, mas você terá uma vida de lutas, mas uma vida vitoriosa e uma vida de galardão, não apenas aqui nessa terra. A tua descendência será abençoada e será próspera. Eu vou repetir que a maior parte não entendeu. A tua descendência será abençoada e será próspera, e acima de tudo, lá no céu, você vai receber um galardão que já está preparado para você, uma coroa com seu nome. Oh meu irmão, será que você pode dar um brado de vitória e adorar o Espírito Santo de Deus que está aqui esta noite? E aí, se você me perguntasse, pastor Gidaldo, qual é o maior atributo do Espírito Santo? Qual é a maior obra do Espírito Santo? É muito fácil. Eu encontro em 1 Coríntios 13:16. É impressionante isso. Estava na criação, Espírito de vida, ressuscita Jesus dos mortos. No dia de Pentecostes ele vem, enche aquele grupinho pequeno e se torna a igreja de Jesus Cristo. E em 200 anos apenas de história, aquela igreja pequena, daquele grupo que saiu ali, revolucionou o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo, de tal forma que o Império Romano teve que se curvar diante da igreja. Constantino, o imperador, ele se converteu por causa do poder do Espírito Santo da vida. E olha, deixa eu te falar, aqueles homens não tinham carro, não tinham bicicleta, não tinham telefone, não tinham televisão, não tinha rádio, não tinha ônibus, não tinha avião, e assim mesmo em 200 anos eles conquistaram, evangelizaram o mundo inteiro da sua época. E esse Espírito Santo, tão grande, tão impressionante, ele diz em 1 Coríntios 3:16, vocês não sabem que são o santuário de Deus? Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em você? Vocês não estão entendendo. Esse Espírito Santo faz da tua mente a casa dele. Irmão, se você soubesse como você é importante, você não seria o que é. Você não faria o que você faz. Você mudaria rapidamente. Porque sendo o que você é, você ainda tem o que você tem. Imagina se você fosse aquilo que o Espírito Santo quer que você fosse, e aquilo que Ele preparou para ti. Você é templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não sabe quem você é. Diga para ela: você não sabe quem eu sou. Diga assim: se você soubesse, se nós soubéssemos quem nós somos, nós não seríamos o que somos. Nós seríamos aquilo que o Espírito Santo quer que sejamos. E eu vim aqui para te dizer que o Espírito Santo, ainda no ano de 2016, Ele quer mudar a história da tua vida.
Será que você pode se colocar em pé neste momento?